Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou
os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito,
como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó.
Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite.
Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou
os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite. Nesta noite eu farei a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho,
e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E essa foi a leitura do capítulo 11 do Êxodo para esta noite. Tenha uma boa noite.